dia para vocês, alunos do sétimo ano. Essa aula hoje é de geografia, portanto, pegue o livro de vocês de geografia. Vou dar uma explicação para vocês do capítulo 3, tá? E eu quero que vocês, quando assistirem esse vídeo, abram o livro no capítulo 3, especialmente na página 41. Fiquem aí na página 41, ok? O título de vocês do capítulo 3 fala sobre agricultura, pecuária, extrativismo, agronegócio e a reforma agrária. São os temas básicos desse capítulo 3 de vocês. Nós vamos começar o seguinte, falando sobre os trabalhadores. Quem são os trabalhadores? Vocês podem dizer assim, o professor é um trabalhador, né? O médico é um trabalhador. Trabalhadores são todos aqueles que estão inseridos no mercado de trabalho, tá? Todas as pessoas que trabalham, todas as pessoas que estão prestando algum tipo de serviço são considerados trabalhadores. E esses trabalhadores, eles se englobam numa sigla que tem aí no livro de vocês, PEA. O que significa isso? População economicamente ativa. Então, todo mundo que trabalha tem seu salário, presta serviço, são pessoas que são economicamente ativas. Quem são essas pessoas? Quem que é essa população economicamente ativa? A gente coloca todos os profissionais que trabalham, nós podemos incluir os lixeiros, os mecânicos, todo mundo que trabalha no comércio, no shopping, hospitais, postos de saúde, as diaristas, né, as empregadas domésticas, as babás. Todo esse pessoal se englobam dentro da PA, que significa população economicamente ativa, certo? Qual que é a idade desse pessoal que trabalha? A idade é entre 15 e 65 anos, ok? 15 anos, sim, os jovens aprendizes, ok? Eles também entram nesse grupo da PA, tá? Então, são os trabalhadores que recebem seu dinheiro, seu salário todo mês, ok? Nós também temos uma sigla que é PNEA, população não economicamente ativa. Porque tem as pessoas que não trabalham, tem as donas de casa que não trabalham, tem as crianças, é lógico, que não trabalham, tem os idosos também, que também não trabalham. Tá certo que tem idoso que faz um trabalho assim, mas dentro da PNEA, população não economicamente ativa, estão os idosos, aposentados, crianças, tá? As donas de casas e os jovens que ainda não ingressaram no mercado de trabalho. Então, nós temos uma população economicamente ativa, que são todos os que trabalham, ok? Aí o pessoal que lava carros, lava jato, também se inclui dentro dessa população economicamente ativa, certo? Vamos lá. Quando a gente fala de economia de um país, existem 3 setores da economia, no mundo inteiro, em qualquer lugar. Se a gente for falar assim de economia, existem 3 setores de economia, em qualquer lugar do mundo. Qual que é o primeiro setor da economia? O primário. Mas o que é esse setor primário? É as atividades da agricultura, da pecuária e do extrativismo, tá? São as atividades econômicas do setor primário. Aí nós temos também o setor secundário. O setor secundário são as empresas, são as indústrias, são as fábricas, certo? Vamos para o setor terciário. O setor terciário é todo o comércio existente e também os serviços terceirizados, né? A prestação de serviços. O mecânico, ele entra dentro de prestação de serviço. A diarista, a empregada doméstica, a babá, entra dentro de prestação de serviço. Se você contrata um pintor, um encanador, um eletricista, eles entram dentro de prestação de serviços. Então, o setor terciário é esse setor de todo o comércio, tá? E desses prestadores de serviço. Então, quando eu falo em comércio, não é só o comércio do centro da cidade, é o comércio dos shoppings também. Outro tipo de comércio é aquele comércio, né, online. Muita gente compra no Mercado Livre, é um comércio também, ok? Então, na economia de qualquer país, em qualquer lugar do mundo, sempre vai existir esses 3 setores. Setor primário, setor secundário e setor terciário, ok? Não se esqueçam. Setor primário, o que é? São agricultura, pecuária e extrativismo. Setor secundário, indústrias, ok? Fábricas, são as empresas. E o setor terciário, que acabamos de falar, inclui todo o comércio e todos aqueles prestadores de
isso, certo? Bom, tem uma coisa muito interessante no livro de vocês, por isso que eu falei dessa página 41. Nós temos aqui, vocês vão ver aí que são 3 círculos, são gráficos, né? Para saber aonde é que essa população trabalha. Nós temos uma data, vocês vão ver no primeiro círculo desses gráficos da página 41, 1950. Uma data bem antiga, né? Eu não tinha nascido nessa época, eu garanto que os pais de vocês também ainda não tinham nascido nessa época, 1950. Aonde é que a população trabalhava nessa época? Vocês vão ver que esse tomzinho verde é o setor primário. A maioria da população trabalhava onde? No setor primário. A maioria da população era da onde? Do campo. As pessoas trabalhavam na pecuária, trabalhavam na agricultura, trabalhavam no extrativismo. Então, nesse ano de 1950, até 1950, até agora o ano de 2000, que nós vamos ver o próximo gráfico, as pessoas trabalhavam no campo, ok? E também moravam no campo. Aí, o que aconteceu? 51 anos depois, olha só, o segundo gráfico de vocês, o segundo círculo, o que aconteceu? Nossa, 50 anos depois, a população economicamente ativa estava trabalhando em qual setor? Setor terciário, estava trabalhando nas fábricas, nas indústrias, no comércio, ok? Estavam trabalhando com prestação de serviços, quer dizer, a maioria da população em 51 anos deu um salto. Por que isso aconteceu? Porque que estava todo mundo no campo, trabalhando no campo, 50 anos depois, por que toda essa mudança? Porque a população cresceu, né? A população cresceu, as cidades cresceram e foi necessário mais serviços nas cidades, mais produtos. E para ter mais produtos, né, os fabricantes precisaram de mais mão de obra. Então as pessoas começaram a ir bastante para a cidade, ok? Esse foi o ano de 2001, que vocês estão olhando aí no segundo círculo, no gráfico, no livro de vocês, que a maioria da população trabalhando aonde? No setor terciário. E aí vem o terceiro gráfico, que é um círculo que fala do ano de 2018, que está bem próximo de nós. O que aconteceu em 2018? Onde que trabalha a maioria das pessoas? A maioria das pessoas continuam trabalhando aonde? No setor terciário. Aliás, até aumentou um pouco essa porcentagem, tá? Então, a maioria das pessoas trabalham na cidade, tá? No campo é a minoria. Nós temos também no gráfico de vocês o setor secundário, que é da indústria. Ele sempre foi equilibrado. Se você comparar todos os 3 círculos, vocês vão ver que as pessoas que trabalham na indústria, né, sempre foi bem equilibrado. A mudança mesmo ocorreu do campo para a cidade, do trabalho primário para o trabalho terciário, ok? Então, saíram do campo, foram trabalhar na cidade. Tá? Lembrando que todo serviço do campo que envolve pecuária, agricultura e extrativismo é o setor primário. Todas as lojas, comércios, né, hospitais, escolas, prestadores de serviço são incluídos no setor terciário. O setor secundário é as indústrias, tá? E fábricas. Não vamos esquecer disso. Vamos dar uma estudada aí nesse gráfico aí, que ele é bem interessante. Nós também temos um outro título que fala sobre o setor agropecuário. Olha só, agricultura, pecuária e extrativismo. Agricultura. A agricultura é plantações. O Brasil é muito forte nesse setor agropecuário, ok? Todos os produtos do setor agropecuário, para onde vão? 60% deles vão para a população do Brasil, 40% são exportados. Isso significa que o Brasil exporta muitos produtos do setor agropecuário, ok? Bom, quando a gente fala em agricultura e pecuária, onde que acontece isso? No campo, ok? Onde há as plantações, onde há a criação de gado. Nós temos também a criação, né, das ovelhas, tem criação de galinha, de porcos. Tudo isso entra, né, dentro desse setor agropecuário, ok? O Brasil, ele planta muita soja, que é um produto que ele exporta bastante. O Brasil também tem muitas plantações de café, que também é exportado, laranja, que também é exportado aqui no Brasil, ok? E cana-de-açúcar, que é usada para a fabricação do álcool, né, que é o combustível, ok? Olha só, nós também podemos falar o seguinte, então nós temos a agricultura, nós temos a pecuária, nós também temos o extrativismo. E extrativismo, o que é o extrativismo? O extrativismo é a extração da madeira, a extração de, vamos pensar numa coisa muito assim, do momento que as pessoas
tomam para dar energia, né? As castanhas entram dentro do extrativismo, o açaí entra dentro do extrativismo, né? Que é uma bebida que a gente toma, que é muito gostosa, é bastante energética. Entra dentro do extrativismo, ok? Nós também temos o extrativismo mineral, tirado das rochas, também temos esse tipo de extrativismo. Essas atividades todas que eu estou falando, agropecuária e extrativismo, são realizadas aonde? No campo, ok? Nas áreas rurais, são do setor primário, tá? Nós temos hoje, a gente pode falar assim, né, sobre a agricultura, como a agricultura se tornou muito importante para o Brasil, houve uma modernização. Lógico, com o passar do tempo, né, aquele arado que era puxado pelas vacas, pelos cavalos, depois se foi se fazendo um trator. Hoje em dia tem máquinas extremamente modernas, tá, no campo. Tem a colheitadeira, tem o arado super moderno, então tem o sistema de irrigação assim bem profissional do que era antigamente. Então toda essa modernidade do campo, né, aconteceu porque o Brasil realmente se tornou um país bastante agrário, tá? Uma coisa bem interessante sobre a agricultura, nós temos dois tipos de agricultura: a agricultura familiar e a agricultura comercial. Nossa, agricultura familiar e comercial tem diferença? Tem uma diferença muito grande. Quando a gente fala em agricultura familiar, é o dono da fazenda, o dono do sítio, o dono da chácara, que planta e cuida de tudo junto com seus familiares, com seus parentes. Nós estamos falando de propriedades pequenas. Quando a gente fala de propriedades pequenas, nós estamos falando de minifúndios, tá? Então, minifúndios são propriedades pequenas, são aqueles pequenos agricultores, que são os familiares e seus parentes, né, um ou outro empregado que eles contratam para ajudar. Isso acontece nas pequenas propriedades. E uma outra coisa muito interessante, eles plantam um tipo só de planta? Não. Geralmente, pequenos agricultores fazem hortas. Sempre tem mais de um produto que eles usam em planta. E para que serve toda essa agricultura familiar? O que acontece com o produto que é fabricado ali, né? Eles vendem para o comércio local. Então, a agricultura familiar é aquela que é vendida para o comércio local, ok? Para o estado, para as cidades. Essa é a agricultura familiar, uma coisa assim mais fechada. E outra coisa, na agricultura familiar não tem tanta tecnologia, né? Já que eles não têm tanto recursos. E a agricultura comercial? A agricultura comercial já é bem diferente, ela é praticada em grandes propriedades, tá? Que nós chamamos de latifúndios, ok? Então são os grandes empresários, os grandes fazendeiros. E o que eles plantam? Eles plantam horta? Plantam vários tipos de produtos? Não. Eles plantam um tipo só de produto. Ou é uma grande fazenda com plantação de soja, ou é uma grande fazenda com plantação de café, com cana-de-açúcar, ou com laranja. Então, é um tipo de só que eles plantam, tá? E outra coisa, todo esse produto que eles plantam nessas grandes propriedades, que são chamadas de latifúndios, quase a metade são exportados. O restante é vendido aqui no Brasil. Então, é uma agricultura comercial bem direcionada para exportação. E é lógico que eles têm mais condições financeiras, então eles investem muita tecnologia nas suas plantações, ok? Agricultura comercial, fechando. Sobre a reforma agrária é uma coisa muito discutida hoje. A reforma agrária surgiu no Brasil com um decreto de lei visando assim, todas as grandes propriedades que não cumprem, tipo assim, a sua função social podem ser desapropriadas. Então, um grupo de pessoas que está envolvida na reforma agrária, o que acontece? Eles chegam numa fazenda e falam assim, essa fazenda tem um espaço enorme que não está sendo produzido. Aí, eles entram na justiça para desapropriar aquela área, para dividir para os sem terras que já estão inscritos no programa da reforma agrária, ok? Mais ou menos assim que funciona. Só que isso leva um bom tempo para ser desapropriada a fazenda, um pedaço de terra, e depois é dividido em lotes para as pessoas que estão inscritas, né, que são os sem terras, e eles recebem subsídios do governo para chegar ali e plantar e produzir, mas nem sempre é assim. Aliás, na maioria das vezes não é isso que vem acontecendo. Uma outra coisa bastante interessante são as atividades do campo e a questão ambiental. É lógico, quando a gente fala das atividades da agricultura e da pecuária, é lógico que afeta o meio ambiente. Porque se você vai fazer uma
plantação enorme de cana-de-açúcar, né, uma plantação de laranja, o que acontece? Vai desmatar uma área tremenda, porque geralmente são plantados hectares de soja, ou de cana-de-açúcar, ou de laranja, ou de café, ou de milho, trigo, também o Brasil planta trigo. Então o que acontece? Precisa desmatar uma área enorme. Quando a gente fala em desmatar, a gente acaba com aquele sistema biológico daquela área, ok? E outra coisa, e o gado, como que funciona? O gado gosta do pasto, gosta da grama, tudo bem, também precisa ser desmatado, precisa abrir uma área de mata para se criar pasto, para essa criação, né, pecuária, essa pecuária assim que é mais comercial e que se cria centenas até milhares de cabeças de gado, certo? E aí eu chamo a pecuária comercial, que é vendida também bastante para o exterior, a carne aqui do Brasil, certo? Então, assim, essas atividades do campo e a questão ambiental, infelizmente não tem jeito. O Brasil é um país muito agropecuário, então sempre muita mata já foi desmatada. Na época da cana-de-açúcar, na época colonial, muito se foi desmatado. Depois veio a plantações de café, também muitas áreas foram desmatadas. Tanto que hoje da Mata Atlântica, de 100% de Mata Atlântica que existia na descoberta do Brasil, hoje nós temos mais ou menos uns 20%. Então 80% foi eliminado, construção das cidades, né? E toda essa questão aí das plantações também, das áreas de pasto também, tá? Outra coisa assim bem interessante além da pecuária, nessas áreas rurais também é o extrativismo, que eu já falei para vocês, que é uma coisa que se desenvolve nessa área. Uma palavrinha que tem muito importante no livro de vocês e que você já deve ter ouvido falar, tem jornal, agronegócio. O que é isso, agronegócio?